A gente convidou o doutor em Estética e História da Arte pela USP, crítico de arte e cinema, Doni Correia, que gentilmente conversa com a gente agora aqui no Nova Manhã, para explicar um pouquinho, né, professor? A gente falava aqui sobre escândalo, extravagância, zombaria. Afinal, qual é o peso de fato que a Semana de Arte Moderna teve para o que hoje conhecemos como modernismo e para o avanço de uma cultura mais brasileira, mais nacionalista, menos apoiada na cultura europeia? Bom dia. Bom, muito bom dia Michele, bom dia Mauro, é um prazer, bom dia aos ouvintes. De fato, a Semana de Arte de 1922 é o marco inicial aí, talvez, da tentativa que começa em São Paulo e se espraia pelo Brasil para a constituição de uma identidade nacional verdadeira, né? Uma identidade nacional fundada ali justamente a partir dos povos originários. A gente tem que lembrar que em 1922 a independência do país completava apenas 100 anos, em momento de uma tentativa de uma construção nacional, mas olha que curioso, justamente a partir da influência das vanguardas europeias, não é? Então, por isso talvez tenha causado tanto estranhamento no grande público olhar para obras tão estranhas, tanto na arte quanto na literatura e no teatro e na música, né? Mas sem dúvida alguma foi um primeiro passo para uma tentativa de modernização não só da cidade de São Paulo, que naquele momento então passava por uma transformação muito grande, né? Indo aí de uma cidade de interior para uma grande metrópole, e daí por diante para o país também, a partir dessa experiência para o restante do país, né? De maneira que os modernistas aqui de São Paulo fizeram muitas excursões conhecendo o país e levando o ideal modernista também. E tem essa rixa, né, professor? O senhor falou de São Paulo aí, e existem muitas críticas de que, na verdade, esse movimento modernista, ele já estava fortíssimo no Rio de Janeiro, inclusive no Nordeste. Alguns artistas modernistas, o próprio Villa-Lobos, ele tinha acabado de voltar, né, dessa excursão pelo Nordeste, trouxe muitas referências africanas que ele apresentou na Semana de Arte Moderna, e que São Paulo ali meio que embrulhou tudo. O senhor concorda com isso? Olha, concordo em parte, tá? A gente viu recentemente algumas entrevistas, artigos e entrevista com o Rui Castro, não é? Uhum. Que é quem defende que, de fato, o modernismo em São Paulo, ele tem essa verve, né, de ter capturado o que já existia de moderno e feito esse embrulho. Mas veja, o Rio de Janeiro, ele era a capital, não é? Do país. Então, de fato, a modernidade ou o modernismo já fazia algum reflexo ali. O próprio Mário de Andrade, nos anos 40, por ocasião dos 20 anos da Semana de Arte Moderna, proferiu uma conferência no próprio Rio de Janeiro, dizendo que, de fato, o Rio de Janeiro, enquanto capital e enquanto uma cidade litorânea, tinha sim contato com uma espécie de arte e com pessoas envolvidas com uma arte mais nova, não é? E que São Paulo, na realidade, procurava, de alguma forma, subindo serra acima, como ele diz, né? Procurava, de alguma forma, se estabelecer. Agora, é claro que a Semana de Arte de 22 é um mero marcador pedagógico, não é? Porque a gente sabe que as coisas na história não acontecem de uma maneira apenas sucessiva. Há momentos que vão ali se encontrando, não é? Então não é que a partir de 22 São Paulo passou a ser moderno, o Brasil passou a ser moderno. Não, havia já um movimento nesse sentido, inclusive desde Victor Brecheret, de Lazar Segal em 1913, passando por Anitta em 1917, e aí escolheu-se esse marcador temporal. Mas a gente não pode deixar de mencionar que também eu concordo na medida em que a Semana de Arte em São Paulo
serve também para legitimar uma espécie de parceria que existe entre a classe intelectual e seus financiadores, que pertenciam a uma elite majoritariamente cafeicultora, né? Então, São Paulo, nessa busca de se colocar no mapa do Brasil como uma cidade economicamente, politicamente forte, obviamente vai entender que a intelectualidade também precisa ser marcada de alguma maneira. Professor, a gente está conversando com o professor Doni Correia, doutor em Estética e História da Arte pela Universidade de São Paulo, crítico de arte e de cinema. Professor, em cima dessa questão do modernismo ter como mecenas, digamos assim, a elite cafeicultora paulista. O quanto isso pode... existe alguma crítica em relação a isso, de que isso teria afastado de alguma forma o movimento das reais raízes brasileiras? Porque o modernismo a gente tem como o contrário, como uma aproximação à arte brasileira, como uma aproximação daquilo que é nosso. E hoje se fala disso, se questiona a questão da elite ter patrocinado. Da mesma forma que foi a elite que patrocinou o Renascimento lá atrás, em Florença, etc, etc. Como fazer essa análise, professor? Olha só, eu costumo dizer sempre que assim, o modernismo brasileiro ele tem todas as características de algo tipicamente brasileiro, quer dizer, você tem que ter, de fato, esse aspecto de alguma elite por trás para poder viabilizar, como você bem disse, Mauro, como os mecenas, né, do Renascimento, e como sempre foi. Então, esse mecenato, na verdade, ele vem justamente para poder fazer com que até mesmo estes artistas da primeira geração modernista, Oswald, Anitta, Tarsila, Menotti Del Picchia, Mário de Andrade, Guilherme de Almeida, bom, eles precisavam partir de algum ponto para poder fazer, para poder traçar justamente essas características de brasilidade segundo o entendimento deles. E para que isso acontecesse, para que a semana acontecesse, era necessário que houvesse, sim, a presença da família Prado, a presença do Graça Aranha, por sinal do Rio de Janeiro, né, e Yolanda Penteado. Então, essa condição de que os modernistas frequentavam os salões da alta sociedade, alguns deles vinham, de fato, de famílias abastadas, só contribui para que fosse possível organizar a pesquisa dos costumes brasileiros, né? A gente tem o Clube dos Cinco, né? Que logo depois da Semana de Arte Moderna, Anitta Malfatti, Tarsila do Amaral, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Menotti Del Picchia, que fazem um tour pelo interior de São Paulo, um tour pelo interior de Minas, observando características que estão presentes tanto na cultura mais popular quanto na alta cultura e que são similares, não é? Como, por exemplo, a devoção religiosa, a incidência de cores características, que isso a Tarsila depois vai aproveitar também na obra dela. Então, eu acredito que a presença de uma elite por trás destes artistas, e repito, alguns desses artistas vinham dessa elite também, foi talvez a forma encontrada para dar-se o primeiro passo em busca da construção de uma identidade naquele momento. A gente sabe que é preciso o alicerce para você construir algo, não é? E esse alicerce veio em forma do mecenato, sobretudo para a realização da semana, né, em si. Ô professor, a gente sabe que houve muitas críticas na época, né? Alguns artistas foram meio que cancelados, né? Usando o termo do momento, por terem participado dessa semana. Eu queria só esclarecer, afinal, as vaias que eles sofriam eram reais ou foram meio que contratadas pelo Oswald de Andrade para trazer ali um pouco de repercussão na mídia, porque eu já ouvi isso também. E em que momento a Semana de Arte Moderna ela passou a ser, de fato, valorizada na cultura do nosso país? Já que acho que ela passou alguns anos ali meio que no esquecimento, né?
Vamos lá. Quanto às vaias, olha, a gente nunca vai saber se essas Ah, vaias foram contratadas ou se de fato elas aconteceram. O fato é que essa postura da vaia era muito bem-vinda naquele momento por aqueles artistas, sobretudo porque se a gente pensar na influência das vanguardas europeias, e aí especificamente o dadaísmo, a hostilidade do público era o incentivo que esses artistas precisavam para terem certeza de que a ação deu certo. Ou seja, se a ideia era chocar, se a ideia era romper, é bem possível que sim, o Oswald de Andrade ou alguns outros lá tenham plantado ali no meio alguns amigos contratados para atacar fruta, para atacar, né, tomate, para vaiar, enfim, né? Mas isso, sem dúvida, sendo contratado, obviamente, faz parte do espetáculo, não sendo contratado, deve ter sido recebido por esses modernistas com muito mais regozijo do que aplausos propriamente dito. E a outra pergunta, desculpa? não, rapidinho, só a gente já está com o tempo encerrado, mas rapidamente, quando que a Semana de Arte Moderna passou de fato a ser valorizada na nossa cultura? Tá. Diferente de novo, da ideia do Rui Castro de que só 50 anos depois é que a semana passou a ser discutida, a gente já tem reverberações da Semana de Arte Moderna aqui em São Paulo, já nos anos 40, como o professor Tadeu Chiarelli bem lembra em artigos dele, quando o MAN, o MASP, né, começam a expor obras modernistas de Cavalcante, Tarsila, Brecheret, etc. Depois a poesia concreta aqui em São Paulo, que surge ao final dos anos 50, Haroldo de Campos, Décio Pinhatari, Augusto de Campos, que ainda temos aí vivo entre nós, se influenciando, não é, por Oswald de Andrade, entre outros, né, vanguardistas. Depois nós temos o cinema novo, que vai beber numa modernidade que também tenta resgatar essa experiência da nacionalidade, e o tropicalismo, não é? Tudo isso vem muito antes dos 50 anos da Semana de Arte Moderna. Por isso que eu digo, concordo com algumas coisas que são ditas ali e não concordo com outras, entre elas que só a partir de uma intervenção da ditadura de Médici é que passou-se a tratar com respeito à Semana de 22. A gente conversou com o professor Doni Correia, doutor em Estética e História da Arte pela Universidade de São Paulo, crítico de arte e cinema. Muito obrigado pela ajuda para a gente compreender melhor a Semana de Arte Moderna, que está completando 100 anos. Ao longo da semana que vem aqui no Nova Manhã, a gente vai mostrar para você tudo que a gente herdou da Semana de Arte Moderna, na literatura, nas artes plásticas, na escultura, na música. A gente vai dividir em capítulos para você compreender direitinho. Professor, muito obrigado. Volte sempre ao Nova Manhã. Eu que agradeço. Muito obrigado, Mauro. Muito obrigado, Michele. Obrigado aos ouvintes.